Hello guys, how are you? Welcome to Dicas do Professor Tafarel. For the ones who don't know me, I'm teacher Tafarel. And today we're gonna have an English tip, okay? So, let's go! No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o past continuous, tá? Que é o passado contínuo no inglês. E o past continuous, como o próprio nome diz, é para falar de ações que estavam em contínuo, né? Que estavam em progresso no passado. Tá? E o past continuous ele tem basicamente 3 usos no inglês. O primeiro deles é para falar de 2 ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Por exemplo, he was working while she was sleeping. Né? Então, nós temos aqui 2 ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Que estavam em progresso ao mesmo tempo no passado. Porque ele estava trabalhando enquanto ela estava dormindo. Tá? Então, isso estava acontecendo e isso também, ao mesmo tempo. E nesse caso, nós normalmente usamos o conector while, né? Que quer dizer enquanto. O segundo uso do past continuous é para falar de uma ação que estava acontecendo, né, que estava em progresso no passado, quando outra aconteceu e interrompeu aquilo. Por exemplo, I was watching TV when the phone rang. Né? Então, eu estava assistindo TV quando o telefone tocou. Então, isso aqui estava acontecendo, né? Estava em progresso. I was watching TV quando o telefone tocou. Então, isso interrompeu a primeira ação, tá? Nesse caso, né, nesse uso do past continuous, nós sempre usamos para a ação que estava em progresso, nós usamos o past continuous, e para aquela ação que aconteceu no passado e que interrompeu aquela primeira, nós usamos o simple past, porque aquilo aconteceu, tá? E também nesse caso, nós normalmente usamos o conector when, que quer dizer quando, né? Porque algo estava acontecendo quando outra coisa aconteceu. E o terceiro uso do past continuous é para falar de situações que eram assim, hábitos, né? Algo que era comum no passado. Então, por exemplo, she was always oversleeping. Então, eu estou dizendo aqui que ela estava sempre dormindo demais. Ou seja, isso era uma ação que era habitual, que era costume no passado. Então, o past continuous no inglês tem esses 3 usos aqui. Agora que nós vimos o uso do past continuous, vamos ver a sua estrutura. Tá? E basicamente, o past continuous é estruturado com o verb to be no passado, ou was ou were, né, dependendo do sujeito, mais o verbo principal com ing. Né? E esse ing, como a gente sabe, corresponde no português ao NDO, ou seja, o gerúndio. Né? Então, por exemplo, work é trabalhar. Então, working quer dizer trabalhando, tá? Com NDO no gerúndio. Então, em frases afirmativas, é essa estrutura que a gente segue. Sujeito mais verb to be, né? Was ou were, mais o verbo com ing e, se precisar, do complemento. Por exemplo, he was working. Né? Ele estava trabalhando. E aqui, então, com he, nós usamos o was. Em negative sentences, né, em frases negativas, nós precisamos colocar o not depois do verb to be. Então, por exemplo, they were not dancing. Né? Eles ou elas não estavam dançando. E aqui eu usei como exemplo dancing, né, porque dance é um verbo que termina com e. E aí essa é uma das regras mais específicas da formação do ing no inglês, né? Do gerúndio no inglês. Quando o verbo termina em e, a gente precisa cortar o e e acrescentar o ing. Então, por exemplo, fica dancing sem o e. A não ser quando o verbo termina em 2 es. Por exemplo, agree, né? Que quer dizer concordar. Então, fica agreeing, só acrescentando o ing. Então, they were not dancing, eles não estavam dançando. They were not agreeing, eles não estavam concordando, né? E por fim, em questions, né, que seriam as perguntas, a gente precisa passar o verb to be para frente do sujeito, né? Então,
o was ou were vem para frente do sujeito. Então, por exemplo, was he running? Ou ainda, were you lying? Tá? Então, o verb to be aqui, o sujeito e o verbo com ing. Só, como observação, aqui eu também usei esses dois verbos para explicar mais duas regras específicas de formação do gerúndio no inglês. Run é um verbo que termina em CVC, né? Consoante, vogal e consoante. Nesse caso, nós precisamos dobrar a segunda consoante e acrescentar o ing. Então, por exemplo, running com dois n's. Né? Então fica correndo. E lying, né? Were you lying? Quer dizer, você estava mentindo, né? Lie é um verbo que na forma base é L-I-E. E quando os verbos terminam em IE, nós precisamos substituir esse IE por Y. Então fica lying assim, tá? Então, basicamente, né, é o verb to be, was ou were, mais o verbo com ing, que daí a gente precisa cuidar dessas três regrinhas específicas ainda para formar o ing, certo? Então, este foi o nosso vídeo de hoje sobre past continuous. Lembrem de deixar o seu like aqui no vídeo e também de se inscrever no meu canal. Bye, bye!